Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini. Está no ar mais um podcast e hoje a gente fala sobre duas resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, conhecida como CGPAR, que é o órgão colegiado para tratar de matérias relacionadas com a governança cooperativa nas estatais federais e da administração de participações societárias da União. As duas resoluções que a gente vai tratar aqui hoje mexem na gestão dos planos de saúde e previdência das estatais. Isso traz prejuízo para os trabalhadores, o que muda nos planos, quem ganha com isso? Eu tenho aqui comigo a deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Érica, muito obrigado pela sua companhia para a gente conversar sobre esse assunto. Érica, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar sobre essas resoluções? Com certeza. É um prazer conversar com o canal da Contraf. É um prazer conversar com você, André. É a minha categoria, né? Eu sou bancária, tive a alegria de presidir os sindicatos bancários durante 2 mandatos aqui em Brasília e, em verdade, sei exatamente a dor e a delícia de sermos bancários. Sim, sim. E com certeza a gente, sem querer fazer nenhum tipo de média, mas a gente não pode deixar de falar, Érica, que assim, até agradecer o trabalho que tanto você quanto toda a bancada do PT, os nossos deputados fazem para tentar proteger os trabalhadores desse governo nefasto que a gente tem hoje, né? A gente vê a realidade aí não só em relação à pandemia, mas em relação à retirada de direitos que vem desde o governo Temer, enfim. Agradecer a bancada do PT por serem guerreiros e estar lá lutando, e estar aí no Congresso lutando por nós, né? Érica, vamos falar então sobre a CGPAR, começar pela CGPAR 23. Por que ela deve ser barrada, Érica? Em verdade, ela é absolutamente abusiva, ela é absolutamente ilegal. Uma resolução não pode se contrapor ao regramento que nós temos, ao regramento legal. Então você tem uma resolução que busca retirar direitos e que desconstrói ou enfrenta os contratos de trabalho. E os contratos de trabalho, quando você entra numa empresa, um dos elementos que faz com que você possa decidir por adentrar aquela instituição é exatamente quais são os benefícios que tem aquele posto de trabalho. O plano de saúde é um dos benefícios bastante relevante. E também o fundo de pensão. O fundo de pensão te assegura uma aposentadoria com mais dignidade. E o plano de saúde te assegura uma saúde suplementar que fazer com que você possa ter assegurada a sua própria integridade, da sua e de seus familiares. Então, veja, simplesmente se chega a uma resolução, que é uma resolução que vai e desconstrói essa relação. E, inclusive, atenta contra a liberdade de negociação. Ué, André, não foi esse governo que disse que o negociado tinha que prevalecer sobre o legislado? Não foi esse governo que disse que a reforma trabalhista, que solapou tantos direitos, que desconstruiu a CLT e que impôs com o mesmo discurso, é o mesmo discurso sempre. Isso é importante porque vai atrair investimentos, que vai atrair emprego. E nós estamos com quase 15 milhões de desempregados e a reforma trabalhista, ela vem no sentido de dizer que nada tinha que ser objeto de lei, mas que tudo poderia ser discutido no processo negocial. E o governo vem, através de uma resolução, enfrentando, portanto, os contratos de trabalho, enfrentando acordos, enfrentando a autonomia de caixas de assistência à saúde do trabalhador, e enfrenta absolutamente tudo isso e, através de uma resolução, busca retirar os direitos e impedir e cessear o processo de negociação, que ele disse que deveria ser priorizado, ou que deveria ter primazia sobre qualquer outra coisa. Então, um governo fraudulento. Aliás, a resolução 23, ela veio no governo Temer, ou seja, para os que acham que
a ruptura democrática, que a democracia cindida, machucada, ferida, seria apenas um instrumento para que esses que não conseguiram se eleger com este programa, com a vontade, através da vontade popular, pudessem chegar às estruturas de poder. Não, um rasgo democrático, ele vai esgarçando o tecido dos próprios direitos, até porque relação de democracia com direitos, ela é umbilical. São os direitos que carregam a democracia para tudo quanto é canto, que dialogam com o Brasil invisibilizado, que transforma a democracia em uma democracia de alta intensidade, não de baixa intensidade, e a democracia é chão elementar para que os direitos possam existir. Então, a resolução 23, as duas resoluções, mas especificamente a resolução 23, ela é abusiva. E por isso nós entramos com o projeto de decreto legislativo, porque todas as vezes que há abuso, que há inconstitucionalidade, que há ilegalidade nos atos do governo, cabe ao parlamento, na lógica de freios e contrapesos, e na lógica de uma cláusula pétrea, que é a independência entre os poderes, cabe ao parlamento cessear ou sustar aquele ato. E por isso que nós entramos com o projeto de decreto legislativo, que já passou por 2 comissões e que está pronto para ir para o plenário. E que nós estamos lutando, e é muito importante que a categoria possa pressionar o presidente da casa para que ele entre na pauta. Ele está pronto para ir em plenário, inclusive com regime de urgência já protocolado. O regime de urgência precisa ser aprovado na Câmara, e aprovado na Câmara precisa se discutir o mérito do PDL para sustar esse arbítrio que o governo federal cometeu contra os trabalhadores e trabalhadoras, interferindo no processo negocial, interferindo nos contratos, interferindo nas regras pré-estabelecidas, retroagindo para prejudicar e penalizando sobremaneira os trabalhadores que ainda vão adentrar a própria empresa e os trabalhadores e trabalhadoras dessas instituições. Nós estamos falando, André, de centenas de empresas, não é? Nós estamos falando, e veja, nós estamos falando de empresas que têm planos de saúde, que são planos de saúde absolutamente superavitários. E que, em função do corte que foi dado, de quantas vidas aquele plano de saúde ele pode cobrir, ou ele cobre, com esse corte, são planos de saúde que estão em vias de serem extintos, mesmo sendo superavitários, porque não reúne um número estabelecido de vidas a serem cobertas com este plano de saúde estabelecido naquelas empresas. Então, nós estamos falando de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que foram prejudicados com esta resolução 23, que é uma resolução que nós sabemos quem lucra com ela, né? É isso que eu ia perguntar agora, quem é que lucra? Porque assim, se há uma maneira, se há uma forma se é uma forma, na verdade, de mudar o custeio desses planos, e se vários serão extintos, vários trabalhadores ficarão sem esse plano de saúde, que, conforme você mesma disse, é previsto em acordo coletivo de trabalho, já é um direito adquirido. Em contrato de trabalho. Contrato firmado. Exato. Quem é que ganha com isso, Érica? Eu digo, primeiro, 2 coisas. Os planos de autogestão, eles deveriam ser planos considerados de forma diferenciada. Eu não poderia ter as mesmas regras que de um plano com finalidade de lucro e um plano de autogestão. Eu deveria ter regras diferenciadas. Não, eu deveria ter menos exigências para os planos de saúde de autogestão, posto que eles não disputam mercado e posto que eles não estão com a égide do lucro, como a iniciativa privada se move pelo próprio lucro. Os planos de autogestão, eles são instrumentos muito importantes para os trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro, que eles traçam perfis epidemiológicos. A partir do perfil epidemiológico de uma categoria, ou de empregados e empregadas, enfim, funcionários e funcionárias de uma instituição, você pode elaborar uma proposta, primeiro, de saúde do trabalhador, ou seja, ter planos ergonômicos, ter uma proposta de saúde laboral que possa fazer com que
o espaço de trabalho não seja um espaço de sofrimento. Se você identifica que as pessoas estão, enfim, adoecendo por lerdose, que as pessoas estão adoecendo por problemas, determinados tipos de patologias, e se traça esse perfil epidemiológico, eu posso primeiro traçar um plano de saúde no local de trabalho que possa associar o trabalho com o que ele tem que ser associado, que é com a nossa humanidade. Trabalho é coisa de gente. O local de trabalho não pode ser um local de sofrimento, onde a gente perde os tendões, onde a gente perde a esperança, onde a gente perde o riso. Tem que ser um local que reafirme a nossa condição humana. Eu lembro muito dos indígenas que estão sendo muito ameaçados por esse governo, busca se retirar, é a boiada que vai fincando seus cascos nos direitos, mas os povos indígenas, quando saem para o trabalho, saem no interesse, carregando sua ancestralidade, carregando sua cultura, carregando a sua existência enquanto povo. E nós não podemos ter no local de trabalho, local onde a gente se despe da nossa própria humanidade e passa a ser um apêndice de máquina ou um objeto de planilha de custos. Então, portanto, os planos de saúde, eles detectam, através dos perfis que eles podem traçar, políticas necessárias para uma saúde laboral. E segundo, eles possibilitam uma atuação preventiva. Na medida em que você tem um perfil epidemiológico, você tem um vínculo estabelecido, que não é o vínculo de você ser apenas um consumidor, mas de um vínculo que está posto naquela instituição e que está naquele plano de autogestão, você possibilita uma política de prevenção. Então, são instrumentos extremamente importantes para que nós tenhamos uma saúde numa condição preventiva e não apenas uma condição curativa, associando saúde à qualidade de vida, e qualidade de vida é felicidade, saúde à própria felicidade. Então, portanto, não se poderia ter as mesmas atribuições. Segundo o plano de saúde, não importa onde você esteja. Você, uma empresa como a Caixa, como o Banco do Brasil, várias empresas que são nacionais, você tem pessoas em todos os locais do Brasil. E o plano de saúde vai atender aquela pessoa. Ele não fica como o plano de saúde privado, centrado em grandes centros, onde ele pode ter um retorno financeiro maior. Ele vai atender onde você estiver, porque você tem direito de ser atendido e você tem empresas que têm uma abrangência, é uma abrangência nacional. Então, qualquer beneficiário do plano de saúde tem que ser atendido independente de onde ele esteja, independente de que condições objetivas existam naquele território onde a pessoa trabalha. Então, por isso, ele não deveria ter as mesmas regras. Mas o que se busca com esta resolução, ao meu ver, primeiro, quebrar os planos de autogestão e possibilitar a entrada dos planos privados, ou seja, nitidamente essa resolução, ela carrega a mensagem de favorecimento dos planos privados, para que os planos privados abertos, para que estes trabalhadores e trabalhadoras que são atendidos nos planos, que possibilitam uma série de avaliações, de perfis epidemiológicos, de discussões, de negociação, onde os trabalhadores negociam, meio de regra, as condições do próprio plano, ou seja, tem direito de voz, tem poder de voz, tem poder de negociar, tem poder de reivindicar. E os planos privados, ao você estabelecer condições extremamente adversas para os planos de autogestão, você abre mercado para os planos privados. E também, penso eu, que um processo de privatização, ele sempre começa pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando você vai retirando direitos, você vai também diminuindo o custo com a gestão de pessoas. Então, você diminui o custo que as empresas têm com a gestão de pessoas e possibilita arar o terreno, ou preparar o terreno para a diminuição deste custo e, a partir daí, favorecer o processo de privatização. Eu lembro de forma muito intensa que, quando presidia os sindicatos bancários de Brasília, em 1995, eu fiz de 92 a 98, mas de 95 a 98 no governo Fernando Henrique Cardoso, quando havia toda uma discussão de privatizar
as instituições financeiras públicas, onde houve todo um desmonte do sistema estadual público, que o governo dizia que era uma excrescência que tinha que ser eliminado, você teve mudanças muito drásticas nos direitos dos trabalhadores. Foi ali que se tirou uma série de benefícios, que se desconstruiu os planos de carreira, foi ali que se trabalhou na perspectiva de diminuir os direitos para que o custo com trabalhadores, que na verdade não é custo, é um investimento, é como você constrói o nível de produtividade, que aliás, planos de saúde, de autogestão, e o trabalhador se sentir protegido através de um contrato que ele firmou, de contrato para trabalhar naquela empresa que ele firmou, isso eleva sobremaneira a própria produtividade. Então, portanto, a intenção é tirar direitos, porque tirar direitos favorece a um processo privatista e, ao mesmo tempo, abrir mercado para os planos privados. Ok, Érica, uma última pergunta. Além da CGPAR 23, a CGPAR 25 tem os mesmos defeitos, digamos, de origem da CGPAR 23 e traz problemas semelhantes para os trabalhadores. Só que, em vez de a gente falar sobre plano de saúde, com a CGPAR 25 a gente fala sobre planos de previdência, né? Você acredita que o PDL ele abre caminho também para poder barrar os efeitos da CGPAR 25? Eu creio que sim. Eu creio que se nós conseguirmos aprovar esse PDL, suscitar a resolução da CGPAR, você cria as condições para que atitudes como essa não sejam mais permitidas. E você inibe, inclusive, a postura do governo com relação aos direitos dos trabalhadores, direitos já consolidados, direitos já estabelecidos e contratados, ou seja, ou negociados, contratados, estabelecidos para o dia a dia dos trabalhadores. Eu penso que a categoria bancária, que é uma categoria extremamente ativa e que esteve presente em todas as grandes lutas que o país desenvolveu e está presente hoje em todas as lutas necessárias para que o Brasil volte a sorrir e não tenha a morte lhe espreitando, essa necropolítica que atinge de forma mais profunda os corpos mais... Determinados corpos específicos são mais atingidos, mas é uma necropolítica que é um genocídio, né? Um genocídio contra os corpos, genocídio contra os risos, contra a ciência, contra a liberdade, contra a consciência. É um genocídio que está em curso no Brasil. E a categoria bancária que tem sempre trabalhado em defesa da cidadania, em defesa da justiça social. E eu penso que a categoria bancária tem uma função muito importante. Todos os trabalhadores, porque a questão da CGPAR, dessa resolução, das resoluções da CGPAR, e em particular da resolução 23 dos planos de saúde, tem mobilizado inúmeros segmentos, inúmeros setores, inúmeros trabalhadores e trabalhadoras de várias empresas que foram atingidas por esta resolução. E penso que é muito importante que nós possamos pressionar o presidente da Casa, né? Pressionar o presidente da Casa para que coloque em votação. Nós já temos segmentos de outros partidos. Olha, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao PDL 956, ele saiu de um parlamentar do DEM. Nós temos, por exemplo, o líder do PSDB na Câmara Federal, que também fez um pronunciamento recentemente contra isto que está vitimando os trabalhadores e trabalhadoras com as resoluções que foram postas. Então, você tem a possibilidade de construir um grande movimento. Nós já temos as assinaturas necessárias para o regime de urgência, que precisa de assinaturas de líderes que correspondam a mais de 50% dos parlamentares. Nós já temos isso. É preciso ser colocado em votação o primeiro projeto de urgência, o regime de urgência, e em seguida o próprio PDL. E eu acho que a gente tem que pressionar muito para que a Câmara, através da presidência da Câmara, que ignora um super pedido de
de impeachment, mas ignora também dezenas de pedidos de impeachment e que tem se comportado de forma muito servil a atender os interesses do governo federal contra os interesses do próprio povo, é preciso que haja uma pressão muito dirigida para os líderes dos partidos, mas em especial para o presidente da casa, porque o projeto já está pronto para ser apreciado. Ele tem defensores que vão para além do campo democrático popular, dos partidos de oposição, e ele tem condições de estabelecer um grande movimento para que possa ser apreciado e para que nós possamos derrotar essa resolução. E derrotando essa resolução, como disse, você abre o espaço para impedir que o governo vá retirando os nossos direitos. Porque ele retira, ora, o direito ao plano de saúde, ora, o direito ao fundo de pensão, e vai retirando direitos para, através de corpos machucados, da retirada de direitos, dos direitos ameaçados, poder estabelecer um domínio que é muito nefasto para os trabalhadores e trabalhadoras e para todos os e todas que têm planos de autogestão ou têm direito a uma previdência complementar. Muito bem, eu conversei então com Érica Cocai, deputada federal pelo PT do Distrito Federal, falando sobre a CGPAR 23, também sobre a CGPAR 25, sobre o PDL 956 de 2018, que barra a ação ou barra o efeito dessas mudanças que serão trágicas para os trabalhadores, serão muito nefastas. Érica, gostaria de agradecer muito aqui a sua participação no nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Não, é um prazer sempre falar e falar com os bancários e bancárias, falar com a Contraf, que é uma entidade que foi construída com muita luta na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema financeiro. O podcast da Contraficult fica por aqui, a gente se fala numa próxima edição, até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficult. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.